Olá, estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado e apresentado por mim, Neide Nofres, da Faculdade de Educação, e a minha querida amiga, produtora, organizadora, apresentadora, né? Junto com você. Márcia Almeida, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. E aí, Márcia? Tudo bem, estamos aqui ainda em pandemia, vamos lá. Vamos lá. Hoje nós temos uma convidada, como sempre, nossas convidadas sempre muito especiais, trazendo sempre uma situação nova para a gente poder pensar e ampliar o nosso cabedal de conhecimento. É Kátia Maria Aires de Godoy. Nós chamamos Kátia Godoy, né? Kátia Godoy, olá, Kátia. A olá, Kátia é professora Neide, olá, professora Márcia. Só para a gente situar, a professora Kátia, ela é professora, se formou pela PUC São Paulo, é professora sempre junto conosco no programa de pós-graduação em Educação e Currículo, e ela é uma professora também do programa de pós-graduação de artes, do Instituto de Artes da Unesp no mestrado, e tem livros escritos, publicados, e hoje ela vai falar conosco sobre café científico. Antes de você falar do café científico, Kátia, eu queria só comentar você e a arte. Eu sei que você, sempre que eu penso em artes, dança, teatro, vem a sua imagem conosco. Conta um pouco você e a sua afinidade com a arte, enquanto pesquisadora, enquanto profissional. Pois é, Neide, a minha formação é de bailarina, né? A minha primeira formação é como bailarina. Eu atuei no corpo de baile do Teatro Municipal, então eu tive toda uma formação e dancei profissionalmente há alguns anos, para, na sequência, trabalhar com o ensino da dança. Só que ele não se restringe, né? A dança é uma das linguagens artísticas. E logo que eu migrei para o ensino superior, eu me vi com a necessidade de conhecer mais profundamente as outras áreas artísticas, né? Então, entrei em contato também com o canto, com a música, com o teatro e com as artes visuais. Agora, em época de pandemia, principalmente com as artes visuais, né? Se tornou uma parte importante do nosso trabalho. Então, é uma formação mais ampla, né? Na verdade, interlinguagens, e por ter me tornado professora, que é a minha grande paixão, então eu tenho trabalhado nesses últimos, pelo menos, 30 anos com arte e educação, com essa junção. Ótimo. E aí, eu sei, Kátia, que você na pandemia, aliás, fora da pandemia também, mas na pandemia você criou espaços de discussão científica, fazendo uma relação entre pesquisa, arte e educação, arte e ciência, arte e pesquisa. E aí, nessa pandemia, você foi trabalhar com arte dentro dessa linha que você trabalhou com visual. E eu sei que você fez um pequeno vídeo para poder explicar melhor esse seu trabalho. Podemos passar, Kátia? Você autoriza a gente a passar no programa? Claro. Vamos conhecer um pouquinho essa iniciativa Pandemia. Pandemia e arte. O café científico ele foi pensado no sentido de unir os pesquisadores, os futuros pesquisadores e professores pesquisadores que atuam na área de educação, de arte e de dança, para discutir assuntos que sejam pertinentes para suas pesquisas. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Ivo. Eu pensei em fazer uma apresentação de PowerPoint, né? Só que eu acho que é um café científico, né? Então, assim, é como se nós estivéssemos, obviamente, guardadas as proporções, mas é como se nós estivéssemos na sala de casa, né? Conversando e que viesse, né, alguém servir um café, uma bolachinha, alguma coisa assim. Então, é um momento de troca, na verdade. Então, ele foi pensado em ser dividido em 3 fases. A primeira fase é a exposição de um assunto que interesse a todos esses pesquisadores. A ideia é a gente discutir um pouquinho as questões de currículo,
porque, na realidade, currículo é um campo de estudo, e a gente vai falar um pouquinho disso. A segunda parte, a segunda etapa, seria uma discussão a respeito de pesquisas que podem ser desenvolvidas sobre esse assunto. Um deles foi uma pesquisa que eu orientei, a professora Rita co-orientou, sobre o currículo da licenciatura em dança. E o terceiro momento é um momento de discussão aberta, de debate, onde as pessoas vão perguntar o que elas gostariam de saber, que pode ter a ver com os seus temas de pesquisa. Eu concordo com você totalmente da importância da gente ter o conhecimento desse referencial, em que você está falando do Bobet, que está com interesse das habilidades, de atender o mercado. Eu vejo que a gente está lá, né? Ou até desejos que elas tenham em saber mais sobre o tema. Agradeço a todos, todas e todes. Um grande beijo, boa noite para todo mundo. Tá ótimo, Kátia, né? Bastante interessante. Como surgiu a ideia? Aliás, aqui, ó, café. Já estou com o meu café e a minha água aqui, ó. Então, aqui, ó, como surgiu a ideia de você criar essa ação de um café científico unindo pesquisadores a partir dessa ação, desse projeto? Na verdade, como eu sou professora do curso de pós-graduação, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e também de um segundo programa, que é o mestrado profissional na área de ensino de arte, então surgiu a necessidade de nós continuarmos conversando com os pesquisadores. Começamos como todo mundo, né, seguido de pandemia, entendendo essas plataformas e chamando nossos orientandos para as orientações, para as aulas, e, em consequência disso, eu pensei, puxa, se nós estamos com essa amplitude, né, Brasil, se a gente pode se conectar com o Brasil, por que não convidar pesquisadores que se interessem por determinados temas, mas do Brasil inteiro? E aí surgiu a ideia do café científico, que foi uma ampliação já de uma reunião que nós já fazíamos do grupo de pesquisa. Então, convidamos essas pessoas de diferentes grupos de pesquisa do Brasil para integrarem o café. Então, uma vez por mês, nós temos um café, que sempre acontece nas quartas-feiras, na última semana do mês, e o tema, ele na verdade, sugerido pelos próprios pesquisadores. Eu abro pela internet uma enquete, e as pessoas colocam temas que relacionem, obviamente, essa área, né, de intersecção ou de interligação entre a dança, a arte e a educação. Então, conversamos sobre metodologias de pesquisa ou de ensino e por aí vai. Kátia, você acha que esse jeito, com essa questão da pandemia, uniu mais as pessoas, então? A pandemia teve um lado de articulação, a pandemia, como você vê, então nós estamos no meio de uma pandemia extremamente brava, extremamente trágica, mas ela está unindo as pessoas, como você vê isso? Então, o que eu tenho procurado fazer é trabalhar com essa pandemia de uma maneira positiva, porque eu sinto também que as pessoas, o início de tudo isso foi um isolamento, né? Nós somos seres sociais. Então, e eu trabalho com o corpo, né, Neide? Então, o toque, para mim, é importante, a conexão, o contato corporal mesmo, ele é muito importante. Então, eu tive que passar por um processo, eu mesma, de adaptação, de entender como é que é dialogar por meio de uma tela. Eu brinco, eu falo que são os transbordamentos da tela, porque tudo isso transborda a tela, mas eu resolvi, até para minha saúde mental, eu resolvi que eu ia olhar de uma maneira um pouco mais positiva para tudo que estava acontecendo, porque como professores, orientadores, nós sabemos que a nossa interferência ela é muito direta, né?
principalmente emocionalmente, em relação aos afetos que a gente vai construindo com os estudantes. Então, eu pensei, bom, quantas alternativas eu tenho já para esse momento para fazer com que essas pessoas olhem de uma outra forma para o momento? Então, Kátia, foi uma delas. Kátia, eu fiquei pensando, para mim, claro, sempre sou curioso pensar em dança e discussão científica, né? A gente que não trabalha diretamente com a dança fica sempre achando que a dança é corpo, a dança é movimento, a dança não é pensar, né? E eu fiquei com duas curiosidades. Uma é como que as pessoas podem entrar no café filosófico, né? Isso é restrito aos pesquisadores, é um convite, é aberto a qualquer pessoa. E segundo, se existir, que tipo de temática tem aparecido com relação à dança e à pandemia? Tá. Poxa, duas perguntas grandes. Bom, primeiro que ele é aberto. Então, o que nós fazemos? Nós nos comunicamos em rede, aproveitamos a internet, que já é uma rede, para nos comunicarmos em rede, né? Então, temos colegas pesquisadores na área, porque hoje a dança, ela já se expandiu para o território nacional e internacional já há muito tempo, né? Mas para o território nacional, eu faço parte também de uma rede de cooperação acadêmica na área de dança, da qual fazem parte 20 universidades públicas e privadas, nós nos comunicamos por meio dessa rede. Todas então, brasileiras? Brasileiras e internacionais, né? E essa rede de cooperação, que inclusive a PUC participa também, pelo Programa de Comunicação e Semiótica. Então, o que nós fazemos? Nós emitimos chamados pelas plataformas, então aí entra o Facebook, Instagram, Twitter, todas essas redes sociais, elas se conectam, nós fazemos essas chamadas, assim como nós passamos agora o vídeo, nós temos versões mais curtas e mais longas a respeito dessas chamadas, e as pessoas se inscrevem. Então, por meio desse mecanismo das redes sociais. Uma vez inscritas, tem dia e horário para acontecer, como eu disse, as últimas quartas-feiras sempre de cada mês, e as pessoas entram assim como nós entramos para gravar esse programa de hoje. Então, é só uma rede de um acesso. E aí, começamos a conversar a respeito. Isso para participar do café. Mas o café não é a única ação, vamos dizer assim, no contexto pandemia, com relação à dança, a corpo, a movimento. Eu tenho trabalhado muito com videodança. Então, o videodança você trabalha composições, existe todo, claro, um trabalho composicional a partir de conceitos e de uma narrativa que você quer contar, só que você tem alguém que filma isso e alguém que edita isso, com a parceria do artista ou dos artistas que dançaram. Então, a videodança ela cresceu muito pós-pandemia, porque ela já é uma outra linguagem dentro da própria linguagem de dança, né? E que não é a mesma coisa de um videoclipe, enfim, porque tem uma outra narrativa um pouco mais conceitual. E essa é uma outra maneira de se pesquisar a área do corpo. Eu tenho também trabalhado com cursos online, mas não são cursos que são gravados, como nós estamos fazendo, e depois se passa para o público. Eles acontecem de via remota. Então, o diálogo, ele é muito importante, e nós fazemos criações por meio da tela, e criações corporais. E discutimos alguns conceitos, que corpo é esse que dança, o que eu preciso conhecer a respeito do corpo para que ele possa se expressar intencionalmente, senão o movimento, ele se torna um movimento pelo movimento. Ele é muito importante
ao trabalhar dança, trabalhar com a linguagem. E a linguagem pressupõe comunicação. Então, o meu corpo vai comunicar alguma coisa para alguém. Existe uma narrativa aí. Então, são essas questões que são trabalhadas em termos de pesquisa. Eu quero, assim, uma coisa simples, né? Nós temos aqui no mercado, entre aspas, né, na vida, o personal training. Mas o seu trabalho é completamente diferente do corpo. Qual a diferença que você vê? Porque as pessoas pensam em personal, não num trabalho do corpo dessa natureza para arte de linguagem corporal. Como você vê isso? Essa distinção? Então, é o seguinte, não tem essa discussão, né, Neide? Porque o trabalho com arte é o trabalho com linguagem, né? Todos os documentos e diretrizes, matrizes oficiais colocam a arte enquanto uma linguagem. A linguagem pressupõe algum tipo de comunicação. Essa comunicação, quando ela se dá por meio do corpo, ela tem uma intencionalidade. E, a partir dessa intencionalidade, ela vai expressar determinadas coisas, ou seja, ela conta alguma coisa, alguma história, né? E tem toda uma questão também de visualidade do movimento. Então, tudo isso é pensado. É um pouco diferente do treinamento corporal, enquanto uma possibilidade de instrumentalizar o corpo para isso que eu estou chamando de narrativa do corpo. São duas coisas muito diferentes. A gente ouvia falar muito, Kátia, assim, o corpo fala, né? Quer dizer, a gente não fala só com a expressão oral, só com o sorriso, só com essa... Mas o corpo fala. O que você tem para explicar para nós? O corpo fala. Como a gente pode entender essa linguagem? É exatamente o que eu acabei de falar. O corpo, ele vai se expressando. Qualquer movimento que a gente faça, que tenha algum tipo de intenção, ele conta uma história, ele conta algo a respeito. Então, nós temos, o nosso tônus é a tensão, a graduação de tensão que nós temos em todos os nossos músculos, que vão desde os faciais até o corpo inteiro. Então, isso vai dar a tensão que a gente coloca tanto na voz quanto no próprio movimento do corpo, é que vai dar esse entendimento que o outro tem a respeito daquilo que eu estou contando com o meu corpo. Eu tenho uma pergunta para você que é assim, olha, a gente conhece, a dança é um universo enorme. Você tem a dança clássica, a dança contemporânea, sei lá, basicamente são os que eu conheço, mas existem provavelmente outros movimentos. Quando você fala de uma expressão corporal, para mim, eu fico curiosa para entender se essa discussão ela tem uma correlação com um tipo de dança ou especificamente a dança, vamos dizer, contemporânea. Porque a dança clássica, eu entendo que ela tem ali alguns movimentos que a gente conhece, né? O celevé, plié, coisas que a gente aprende, né? Enquanto a dança contemporânea, ela mexe com o corpo eu entendo, de uma forma diferente, sinto também de uma forma diferente. Opa! Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença. Ok. Existem as técnicas, né? Todo corpo precisa ser treinado. Então, tanto faz se a dança é clássica, se ela é moderna, se ela é contemporânea, se ela é dança teatro, se é uma dança flamenca, se é uma dança folclórica, ou até mesmo uma dança popular. Se a gente pensar nos folguedos, as pessoas, na hora que elas se movimentam, elas têm toda uma maneira de se movimentar, que o corpo vai aprendendo. Então, o movimento, ele é aprendido pelo corpo. Ele pode ser um movimento técnico, da técnica dança, da dança clássica, como você acabou de se referir, que é o balé, que tem lá os seus códigos, como podem ser códigos da dança moderna, que também tem todos os seus nomes desses passos, que eu acho que é isso que você está se referindo, como pode ser da dança contemporânea, que é mais baseada em alavancas, em projeções do corpo, que também é uma técnica, assim como as danças populares,
que na hora que você se movimenta, você vai seguindo um determinado ritmo, e nesses folguedos, todos eles têm personagens, que o seu corpo vai incorporando, vai se apropriando daquele jeito de se movimentar daquele personagem. Então, seja mais técnica ou menos técnica, a linguagem está nisso, em como eu incorporo e me aproprio daquela movimentação para eu poder desenvolver a minha dança. O que é diferente disso que eu estou falando, que na verdade também diferente não é uma boa palavra, é o seguinte, é que quando isto vai para um contexto de escola, o entendimento é que a criança conheça o seu corpo para que ela possa se expressar melhor com ele na hora em que ela se movimenta, que é muito diferente de um movimento do qual não tem nenhuma intencionalidade. Eu me movimento porque eu me movimento. Então, como eu disse, não é diferente, só tem focos, abordagens de ensino diferentes. Interessante, porque você tocou agora num assunto muito sensível para mim, que é a escola. Por que a escola? Por que a escola ela faz com isso com a criança, né? Então, por que ela faz isso com a criança? Por que ela pega? Por que ela faz do corpo da criança um objeto e não necessariamente uma espontaneidade? Então, se você estimular e sensibilizar que a criança conheça o corpo, como o corpo ocupa o espaço, como que quando o corpo ocupa o espaço, ele tem um tempo para se movimentar, e que existem intenções diferentes na hora que se faz tudo isso, vai dar uma visualidade diferente desse movimento do corpo. Não é o espontaneísmo, sim a espontaneidade, o que é muito diferente. Porque... Com certeza, né, Neide? Com certeza. Com certeza. Grande dentro do psicodrama, né? O que é ser espontâneo? O que é ser espontâneo? E é diferente eu acho que existem muitas conexões entre o que se faz enquanto esse ensino de dança que eu estou me referindo e o psicodrama. Porque não é um espontaneísmo com um laissez-faire. Faça qualquer coisa que tudo é dança. Não, exige um conhecimento desse corpo que está ocupando esse espaço, que está se movimentando num ritmo e que está querendo comunicar alguma coisa, que é diferente de eu colocar uma música e imitar o que a música está dizendo. Não é um processo de imitação modelo pelo modelo, mas é também importante que a criança conheça modelos favoráveis, interessantes e tudo mais, mas não que ela reproduza, simplesmente reproduza. Então, quando nós dançamos, nós pensamos sobre o movimento. Nós pensamos o tempo todo, né? Só que essas coisas, elas se conectam. Sim, é porque nas escolas eles fazem reproduções de movimentos. Exatamente. Né? Showzinhos, vira show de final de ano, onde tudo, a criança tem que ter aquele movimento corporal. E não necessariamente, frente a um som, mudar tudo, né? Agora, Kátia, a conversa está indo, mas nós estamos terminando o nosso programa. Então, eu estou precisando que você faça algumas recomendações, enfim, algumas observações, o que você quiser, para a gente ir fechando esse tema café científico voltado para artes, pesquisa, etc. O que você quer dizer para nossos... Eu quero dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que se quiserem participar dos cafés, fiquem atentos às redes sociais, porque sempre na última quarta-feira do mês, existe uma possibilidade não, nós usamos as últimas quartas-feiras do mês para esse diálogo com esses pesquisadores. Quero também mandar um segundo recado,
que é sobre tudo isso que nós conversamos, está aqui. Opa! Aí! Esse é um livro que fala sobre... agora sim. Opa! Tá perfeito, Kátia. Tá dando para ver certinho. Tá. Estudos, abordagens e metodologias de pesquisa e ensino sobre dança, arte e educação. É um livro que nós lançamos agora, em janeiro, dos membros do grupo de pesquisa Dança, Estética e Educação, do programa de pós-graduação da Unesp. E esse é o primeiro volume. Aguardem o segundo volume no segundo semestre e o terceiro volume no primeiro semestre do ano que vem. Nele vocês vão encontrar todos esses assuntos que nós discutimos, porque esse grupo de pesquisa, ele recebe outros grupos de pesquisa multidisciplinares. Então, nós temos uma conexão muito grande com todos os pesquisadores da área de humanidades, e aí entram os psicólogos, entram os arte-educadores, entram administradores, entram pedagogos, é um grande número, enfim, todos os artistas da dança, do corpo, das artes da cena, música, fotografia, audiovisual, enfim, eu acho que é uma possibilidade. Vocês podem encontrar esse livro pela internet, ele é da editora Apris. Nós estamos terminando, obrigada, Kátia. Márcia, pela sua despedida também. Até mais, obrigada pela sua presença. Arte e pesquisa está sempre junto. Até a próxima, obrigada pela participação, Kátia. Meu nome é Luara, atuo na área de design gráfico e ilustração e estou cursando o terceiro semestre do mestrado. Eu escolhi o programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, pois sempre me senti muito acolhida pelo programa, e meu projeto, além de ter sido incentivado desde o início, cresceu muito através do diálogo com as professoras e os outros alunos, o que é uma marca registrada do programa.